Graça e paz, irmãos, uma alegria estar aqui com vocês nessa noite adorando a este Deus maravilhoso, que é digno de honra, de glória, de louvor. Agradecer ao pastor Darquinho, o convite, confiança. Como já foi dito, estaremos meditando no texto que se encontra no Apocalipse, no capítulo de número 2, Apocalipse, capítulo de número 2. Eu gostaria de apenas repetir a leitura do verso de número 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como é bom estarmos na Tua presença, louvando o Teu nome, declarando a nossa fé em Ti, nas Tuas promessas. E nesse instante pedimos que Tu fales ao nosso coração, alimente a nossa alma, nos edifique com a Tua palavra. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Suplicamos o Teu auxílio sobre a minha vida, para expor fielmente a Tua palavra, sobre a vida dos meus irmãos, para ouvir com fé a Tua palavra. Edifica-nos, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 2, verso do 1 ao 7. Nós temos nesse trecho uma carta enviada por Jesus, primordialmente ao pastor da igreja em Éfeso. É o que nós lemos no verso de número 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Quem escreve é João, o apóstolo, que está exilado na ilha de Pátimos. Mas quem fala é Jesus. Ele recebe, portanto, uma palavra de Jesus, uma revelação de Jesus. A carta é primordialmente destinada ao pastor daquela igreja. Há toda uma discussão sobre a expressão o anjo da igreja, o mensageiro da igreja. Um comentarista bíblico chamado Great Osborne, ele diz que existem 5 possibilidades de interpretação, mas eu fico com o entendimento do pastor, o comentarista bíblico William Hendricks, que afirma que o anjo é o pastor da igreja, é o mensageiro da igreja. Mas não apenas o líder daquela igreja precisa ouvir a mensagem registrada nessa carta, mas toda a igreja, cada membro. Porque no final da carta, essa pequena carta, no verso 7, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, primordialmente é para o líder, mas toda a igreja precisa ouvir aquelas palavras, as orientações. Então, essa carta, irmãos, ela se divide basicamente em 4 partes. Na primeira parte, onde nós temos aí o verso 1 e do verso 1 ao verso 3, Jesus apresenta-se àquela igreja. E Jesus, essas primeiras palavras aqui que nós temos, dirigidas àquela igreja, são palavras de apresentação. E é interessante observarmos que ao apresentar-se para aquela igreja, Jesus afirma as ações que ele realiza em favor daquela igreja. E destaca-se nessa apresentação 3 ações que Jesus realiza em favor do pastor da igreja e de toda aquela igreja. A primeira nós lemos no verso 1, a parte B, quando Jesus apresenta-se através da carta dizendo: eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Vamos repetir essa primeira afirmação? Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Se nós observarmos dentro do contexto do Apocalipse, as 7 estrelas, segundo Apocalipse 1:20, se refere aos 7 anjos, que por sua vez
são os pastores da igreja. Portanto, Jesus apresenta-se àquela igreja afirmando para o pastor e para toda a igreja que ele é aquele que conserva na mão o pastor da igreja. A palavra conservar, ela pode ser traduzida também por agarrar, segurar com firmeza. Portanto, Jesus apresenta-se como aquele que agarra, como aquele que segura a liderança da igreja e toda a membresia da igreja. A nossa vida está nas mãos do Senhor. É isso que Jesus afirma também no verso de João. Em João capítulo 10, verso 28, Jesus já havia dito: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, é interessante que cada uma daquelas cartas, são 7 cartas para 7 igrejas distintas, cada uma das cartas, elas tinham uma função pastoral. Elas eram específicas para cada igreja e para a realidade de cada igreja, de cada pastor e da membresia como um todo. O comentarista bíblico, ele afirma o seguinte: os atributos de Cristo mencionados em cada carta são escolhidos de forma precisa e perfeita para tratar das necessidades do pastor e da igreja a qual se destina a carta. De maneira que quando Jesus afirma este atributo, esta ação que ele realiza sobre aquela igreja, ele está suprindo a necessidade da igreja. Ele está dizendo: olha, eu os seguro em minhas mãos. Talvez aqueles irmãos estivessem sentindo-se desprotegidos, esquecidos, escanteados, incapacitados, talvez abandonados. E Jesus revela-se dizendo: não esqueçam quem eu sou. Eu sou aquele que os conserva em minhas mãos. Eu sou aquele que os segura em minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o supremo pastor da sua igreja. E ele apresenta-se àquela igreja como aquele que cuida, que protege, que conhece, que estabelece, que capacita a sua igreja por sua graça e pelo seu poder. De maneira que tanto a igreja como o pastor podem cantar um hino. Nós cantamos nos salmos e hinos. Não sei se vocês têm o cantor cristão. Não sei se o cantor cristão tem esse hino que diz assim: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Ele nos segura com a sua mão. Mas a segunda ação, ainda no verso de número 1, na parte final do verso 1, ele diz assim: anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos repetir essa frase do verso 1? Encontre aí. Anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele não só conserva na mão, ele anda. Jesus se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Conforme Apocalipse, capítulo 1, verso 20, os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Portanto, Jesus apresenta-se para aquela igreja, afirmando que ele anda no meio daquela igreja. Ou seja, ele está presente, ele está ativo. No verso de número 13 do capítulo 1 do Apocalipse, Jesus afirma que está na igreja, mas aqui ele diz não apenas que ele está, mas que ele anda. E, portanto, a expressão aponta para a ideia de ação
né, de atuação. Ele é como um jardineiro que anda no meio do seu jardim, a sua igreja. Ele anda no meio do seu povo. Ele anda para cuidar, para podar, para regar, para tirar as ervas daninhas. Jesus, como um atencioso e amoroso jardineiro, ele cuida do seu povo, ele cuida da nossa alma, ele cuida de nós. Ele está em nosso meio e ele manifesta o seu cuidado sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa verdade nos faz lembrar do que está escrito no Salmo 23, quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está conosco, ele caminha conosco, quer nos vales, quer nos montes. O Senhor nos assiste com a sua presença. Por isso que Mateus 28:19 afirma que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Hebreus 13, verso 5 diz, ele afirma: não te deixarei, jamais te abandonarei. Ele é como um pastor que cuida, e aquela igreja precisava ouvir esta verdade. Não esqueçam jamais, firme a sua alma nesta verdade, contemple esta verdade. Ele é aquele que manifesta a sua presença em nossas vidas. Ele é o Senhor da igreja, que como um pastor, um jardineiro, ele anda cuidando do seu povo. Mas a terceira ação que é afirmada na apresentação da carta está na primeira parte do verso 2, quando ele diz: conheço as obras que você realiza. Você pode repetir comigo essa expressão? Conheço as obras que você realiza. Uma das necessidades que temos é de sermos reconhecidos em nosso trabalho. Principalmente quando nós estamos trilhando o caminho da fidelidade. Saber que estamos sendo vistos, prestigiados pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa fidelidade e empenho. Mesmo que não façamos para buscar isto, mas desejamos que aconteça. E no verso de número 2, Jesus se apresenta como aquele que conhece. Eu conheço as tuas obras. Ou seja, eu conheço a tua caminhada espiritual. Jesus se apresenta como aquele que reconhece tanto o obreiro, né, o pastor, mas o que aquela igreja tem feito. Portanto, irmãos, a apresentação desta carta, Jesus como um amável pastor, um jardineiro, comparando a igreja ao jardim do Senhor, um jardineiro atencioso, ele manifesta as ações que ele efetua de maneira pessoal, de maneira específica sobre a igreja que está naquele lugar. E o Jesus que agiu no passado sobre a igreja de Éfeso é o mesmo Cristo que nós servimos, confiamos e adoramos. Portanto, o que Éfeso experimentou pela graça de Deus, nós também experimentamos. Nós experimentamos o sustento do Senhor, a presença cuidadosa do Senhor e o conhecimento gracioso do Senhor sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas o que nós temos nessa carta, em segundo lugar, depois da apresentação, nós temos um elogio. Logo que ele afirma que conhece as obras, ele passa então a elogiar aquela igreja. E ele vai elogiar a igreja pelo menos por 3 razões. 3 razões o elogio. A igreja de Éfeso é elogiada pela sua perseverança na doutrina. É o que nós lemos no verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Jesus chega para aquela igreja e diz: olha, eu conheço o teu labor, o teu trabalho. A palavra labor aponta para a ideia de um trabalho intenso, de um trabalho duro, de um trabalho árduo. Você tem trabalhado de maneira árdua. Isso nos lembra as palavras que o apóstolo Paulo
disse para a igreja em Tessalônica, no capítulo 2, no verso 9, quando Paulo disse: vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e da fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamando a vocês o Evangelho de Deus. Então o Senhor diz: olha, eu conheço o trabalho de vocês, eu tenho percebido o esforço, a intensidade, e o que percebemos na carta, irmãos, que o trabalho duro, o trabalho árduo, que aquela igreja estava perseverantemente realizando, era o trabalho de manter-se fiel na sã doutrina, o trabalho de manter-se fiel ao evangelho puro e simples, o trabalho de manter-se firmada na palavra, porque é exatamente isso que ele diz, verso de número 2, não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja, ela foi capaz de examinar e perceber que aqueles indivíduos, eles não queriam ser ministros comuns, eles queriam ser apóstolos. A igreja consegue discernir que aqueles indivíduos estavam mentindo. Eles eram falsos apóstolos, eles eram falsos mestres. Portanto, a igreja em Éfeso é elogiada por Jesus Cristo, porque aquela igreja não permitiu a mentira teológica no meio dela. Ela tinha zelo pela sã doutrina. Ela não se tornou, a igreja em Éfeso, permissiva como a igreja de Pérgamo. Se você depois ler a carta que começa no verso 12 do Apocalipse 2, que é a carta à igreja em Pérgamo, você vai perceber que a igreja em Pérgamo, ela é exortada, porque a igreja em Pérgamo, ela vai fazendo concessões à heresia, ela vai se abrindo as portas para a heresia. Já a igreja de Éfeso não, a igreja em Éfeso é uma igreja firme na palavra e não fez nenhuma concessão ao falso ensino, às heresias. Ela chegou à verdade doutrinária e está perseverando nesta verdade. Aqueles irmãos da igreja de Éfeso, eles não esqueceram dos alertas que Paulo, quando esteve naquela igreja, o apóstolo Paulo, conforme nos diz Atos, capítulo 20, Paulo visitou aquela igreja. Na verdade, Paulo plantou aquela igreja e depois esteve ali algum tempo, e antes de se despedir daquela igreja, eita que a chuva está boa, viu, pastor? Paulo, ele traz as seguintes palavras no capítulo 20, no versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. A igreja não havia esquecido esta recomendação de Paulo. A igreja estava alerta, a igreja estava firme na Bíblia, na sã doutrina, no Evangelho. Por isso que ela é elogiada. Eu tenho visto as tuas obras, o teu trabalho de manter-se firme, a tua dedicação pelas Escrituras, pela boa doutrina, pelo Evangelho. E como isso é necessário, irmãos, nestes dias que nós vivemos. A igreja tem aberto as portas, às heresias, aos falsos ensinos, chamando de evangelho o que não é evangelho, chamando de doutrinas, sã doutrina o que não é sã doutrina. E como precisamos de igrejas firmes na palavra, como precisamos de crentes que se aprofundam no conhecimento do evangelho e que sabem discernir o certo do errado, a verdade da mentira, o que é de fato a igreja à luz da palavra do Senhor.
Ela, portanto, buscou o zelo doutrinário. Ela não quis caminhar no caminho do mero pragmatismo. Se está dando certo é porque é certo. A igreja de Éfeso não trilhou esse caminho. A igreja de Éfeso entendia que o certo é certo quando está em harmonia com a palavra de Deus, a verdade como ela está em Cristo Jesus. E por isso ela é elogiada pelo Cristo que a sustenta, pelo Cristo que a conhece, pelo Cristo que anda sobre aquela igreja e sabe das suas lutas. Em segundo lugar, o elogio é expressado no verso de número 3, porque ela não só estava ali perseverando na doutrina, mas ela também estava perseverando em meio às lutas. É o que nós lemos no verso de número 3. E tens perseverança, veja que a ênfase na palavra perseverança, que ocorreu no verso 2, quando se refere ao trabalho doutrinário, mas no verso 3, o texto diz, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Você não está pensando em desistir, em abandonar o caminho, não porque não há lutas, não há tentações, não há provações, mas mesmo em meio às lutas, às dificuldades, você está trilhando o caminho da perseverança, da resiliência, da firmeza, mesmo em meio às provas. Eles estavam enfrentando injúrias, eles estavam enfrentando perseguições, mas continuavam firmes pelo nome de Cristo. É isso que o texto nos diz. E suportastes prova por causa do meu nome, por causa de Cristo, do nome de Cristo, dos atributos de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Perseguidos por causa de Cristo, mas eles não esmorecem, ou seja, eles não desistem. E como, irmãos, nesses dias de luta, nós precisamos nos manter firmes, como está escrito em 1 Coríntios 15, 58, sendo firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tem gente desistindo muito fácil. Nós vivemos uma geração, às vezes, de cristãos muito melindrosos. E como nós precisamos de firmeza, em nome de Jesus, para, mesmo em meio às lutas e dificuldades, nos mantemos fiéis no caminho. Mas em terceiro lugar, a terceira área que aquela igreja é elogiada é a área moral, porque no verso de número 6, Jesus, através da carta, revela àquela igreja: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, aquela igreja odeia o que Deus odeia. E o que é que Deus odeia? Deus odeia o pecado. Deus odeia aquilo que não glorifica o seu nome. O que eram esses nicolaítas? Os nicolaítas eram uma seita. Eles se apresentavam como cristãos, mas defendiam doutrinas e práticas odiosas, conforme o próprio texto nos revela. Eles são citados no 2,14 e no 2,20. Em rápidas palavras, os nicolaítas eram um grupo de pessoas que se diziam crentes, mas eles não queriam se afastar dos banquetes imorais e idólatras. Eles procuravam justificar suas práticas pecaminosas. Tipo assim, o que eu faço com o corpo não afeta a minha alma. Então, como eu uso meu corpo, aquela frase que é muito popular, Deus quer o coração. E, meus irmãos, se Jesus não é Senhor de tudo em nós, Ele não é Senhor de nada. Ele não é só o Senhor do coração, da interioridade do nosso ser. Ele é o Senhor da alma, Ele é o Senhor do corpo, Ele é o Senhor da vida. E a igreja em Éfeso entendeu isto. A igreja se opôs a essa prática dos nicolaítas,
que se afirmavam crentes, mas não queriam deixar abalada. Se afirmavam crentes e estavam entrelaçados na imoralidade, na idolatria, na pornografia. Eles sentavam-se no banquete da imundícia e do falso culto e se diziam crentes. E os irmãos de Éfeso vão odiar esse discurso, rejeitar essa proposta de vida cristã, porque a graça que nos alcança é uma graça que nos liberta e nos transforma para vivermos uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, uma vida que se submete aos mandamentos do Senhor. Não é uma graça barata que não transforma, não liberta, como muitos estão apregoando aí, né, que dizem que tiveram um encontro com Jesus, mas a vida é a mesma, não há mudança, não há uma nova vida, novos comportamentos, novas motivações, novas atitudes. Mas o Cristo, o Jesus Cristo que se revela nas Escrituras, é o Cristo que liberta de verdade, transforma poderosamente e nos dá uma vida nova, de maneira que nós poderemos dizer: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aí Jesus então elogia a igreja em Éfeso, dizendo que eles têm rejeitado esse modelo cultural que normatiza o que é pecaminoso, o que é imoral, e como isso é atual, porque nós estamos vivendo exatamente numa sociedade que tem chamado o mal de bem, o bem de mal, invertido os valores, anunciado um amor sem conteúdo, um amor que cabe tudo, e que não há transformação. A igreja, portanto, é elogiada, porque estava perseverando na doutrina, perseverando em meio às lutas e perseverando na pureza moral. E como precisamos dessa palavra, irmãos, no poder do Espírito, firmados na graça de Deus. Vivemos numa sociedade corrupta, num cristianismo misturado, e como somos chamados pelo Senhor a perseverarmos na doutrina, perseverarmos em meio às lutas e perseverarmos perseverarmos na busca por santidade, como está escrito em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles sim verão a Deus. Como está a sua vida? Como está seu coração? Como está seu dia a dia? Como está a sua caminhada? Como está a sua família? Será que ao nos visitar, o Senhor poderia apresentar sobre nós esses mesmos elogios? Eu tenho visto o seu trabalho duro, eu tenho visto o seu labor, você tem buscado crescer na graça e no conhecimento do Senhor, você tem levado a vida cristã a sério, o conhecimento bíblico de verdade, você não tem desejado viver uma vida apenas de superficialidades, de aparências, você tem buscado conhecer o Senhor através das Escrituras, contemplar a glória que nos transforma por intermédio da palavra, como está escrito em 2 Coríntios 3,18, que nós somos transformados de glória em glória, à imagem de Cristo. Por isso que no verso 7, a palavra anuncia um chamado, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisamos ouvir. Mas em terceiro lugar, além do elogio, nessas áreas, ela é exortada, ela é alertada, porque no amor há elogios, mas no amor também há alertas. No amor há disciplina. Quem ama elogia, quem ama disciplina. E nessa carta nós vemos o elogio de Jesus, mas nós vemos também a correção de Jesus, a disciplina de Jesus. E a igreja de Éfeso, mesmo recebendo esses abundantes elogios, ela será exortada à humildade. Em primeiro lugar, nos versos 4 a 5, essa igreja será exortada em duas áreas. Primeiro, a humildade. E segundo, a perseverar no amor.
Primeiro, ela é exortada à humildade. Humildade que nos capacita a ouvir elogios. Porque, irmãos, até para a gente ouvir elogios, a gente precisa de humildade. Porque um elogio pode estragar nossa alma e nos levar à soberba, à arrogância. Acharmos que somos melhores do que os outros por nosso próprio esforço. Nós precisamos preparar o nosso coração para os elogios e também para a crítica. Uma crítica pode nos consertar, pode nos ajustar, se ela for recebida com humildade. Então veja que a gente precisa de humildade tanto para o elogio como também para a crítica. E a igreja de Éfeso, ela está sendo chamada à humildade, tanto quando ouve os elogios, mas quando também é apresentada a ela os seus problemas. Ela precisa ter a humildade de reconhecer os problemas. Aquela igreja precisava ter a humildade de admitir os seus pecados. Portanto, ela, como todos nós, estamos sendo desafiados por intermédio da palavra a cultivarmos humildade, que é uma evidência da nossa espiritualidade saudável. Nos versos 4 e 5, Jesus vai revelar o coração daquela igreja. Nos versos 4 e 5, Jesus apresenta um diagnóstico da alma daquela igreja. E no verso de número 4, ao apresentar o diagnóstico da alma daquele povo, no verso 4, constata-se algo terrível a respeito daquela igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos repetir juntos o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha só, irmãos. Aquela que nos versos anteriores é descrita como uma heroína da doutrina, aquela igreja que nos versos anteriores foi elogiada como uma apologista da verdade, uma guardiã do evangelho, um modelo de pureza, agora está sendo revelada como alguém que abandonou a marca principal do cristão. Ela é apresentada como uma igreja que abandonou a virtude cristã suprema. E qual é a virtude cristã suprema? O amor. Abandonastes o teu primeiro amor. O amor que você teve no início, o primeiro amor, que aponta para a ideia de entusiasmo. Você perdeu o entusiasmo, a empolgação. Você tornou-se alguém acomodado a uma fria ortodoxia. Jorge Led, comentando esse versículo, ele diz: a pureza de doutrina e lealdade não podem nunca ser substitutos para o amor. Aquela igreja tinha doutrina, aquela igreja tinha resiliência, aquela igreja tinha pureza moral, mas ela abandonou o amor. Matthew Henry disse: Cristo se entristece e fica descontente com o crente quando Cristo percebe que aquele crente se tornou frio com ele. Aquela igreja se tornou fria porque o texto claramente diz: você abandonou o primeiro amor. E no verso 5, irmãos, surpreendentemente, ela é descrita como uma igreja caída. Olha o que o texto diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Vamos repetir essa frase? Lembra-te, depois, de onde? Ela não caiu na doutrina. Ela não caiu na moral. Nestes casos, doutrina e moralidade, ela seria facilmente percebida como igreja caída. O caso da igreja de Éfeso é um caso sutil, é um caso profundo, é um caso complexo. Por quê? Ela é caída porque ela caiu do amor. Ela perdeu a paixão. Ela é capaz de odiar o que Deus odeia, mas ela não consegue amar o que Deus ama.
Nós não escapamos do diagnóstico daquele que nos agarra em suas mãos. Nós não escapamos do diagnóstico daquele que nos sonda e nos conhece. Nós não somos capazes, como a igreja de Éfeso, de escapar daquele que conhece até os segredos dos nossos corações. Nós não somos capazes de escapar do diagnóstico daquele que conhece não apenas as nossas quedas públicas, quedas sexuais, quedas financeiras, quedas externas, mas Jesus é aquele que sabe quando no nosso coração nós estamos caídos, quando no nosso coração perdemos a paixão, a alegria, o primeiro amor. Deus odeia o divórcio. E Jesus estava se opondo a esse divórcio que aquela igreja assumiu no coração, separar doutrina e amor, resiliência e amor, pureza moral e amor. Não basta apenas o senso do dever, é preciso amor. Não basta apenas pureza doutrina, é preciso amor. É o que Jesus está dizendo àquela igreja: você tem trabalho, você tem zelo doutrinário, você tem pureza moral, mas você está esfriando no amor. Nós somos capazes de examinar os outros, como aquela igreja foi capaz de examinar os falsos apóstolos. São falsos, e de fato eram. São nicolaítas, ela era capaz de examinar os outros, mas esqueceu de examinar o seu próprio coração. E a igreja, portanto, como disse, está sendo chamada à humildade. Ela precisava reconhecer o seu estado de queda. Por isso que no verso 5 nós lemos: lembre-se, pois, de onde você caiu. Admita a queda, traga memória, lembre-se. Lembre-se. Que nesta situação é caída, mesmo que publicamente reconhecida. Verso de número 5, lembre-se, pois, de onde caíste, compare o seu estado presente com o anterior. Mais uma vez eu digo, a igreja precisa de humildade para se submeter à palavra do Senhor e o tratamento que o Senhor estabelece. Por isso que no verso 5, observa aí, na parte A ele diz: arrepende-te. Repita essa palavra comigo: arrepende-te. O que é arrependimento? É mudar de mente, é mudar de direção. É como se ele dissesse: volte à experiência original de amor a Deus e ao próximo. Não apenas traga memória, não apenas lembre-se, haja de acordo. Utilize a experiência original do amor, da paixão. Arrependa-se. Arrependimento é tristeza pelo declínio do amor. Volte-se para Deus, a fonte do amor. Confesse com sinceridade e humildade a situação. Verso 5, observe a frase quando ele diz: volta à prática das primeiras obras. Você pode repetir comigo essa frase? Volta à prática das primeiras obras. Ou seja, comece de novo. Volte passo a passo. Recupere o amor zeloso, intenso, amor fervoroso. Ore. Suplique a Deus renovação do amor. Conforme uma música de um cantor chamado Carlinhos Félix, que ele cantou dizendo assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Conhece essa música? Ela é exortada à humildade para ouvir e se submeter ao diagnóstico daquele que a segura pela mão, daquele que anda em seu meio e a conhece. A humildade e o amor. E aqui, a recomendação
é incentivada com a severa ameaça. Veja o verso 5. O que é dito? Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu, caso não te... Isso é uma ameaça. Qual é a ameaça? Se aquela igreja insistir naquela postura, desprezando a graça de Deus, que se manifesta através de sua palavra, Jesus está dizendo que virá em juízo, virei contra ti de maneira surpreendente e repentina. Ele diz que vai tirar o candeeiro. Portanto, aquela igreja se tornaria inapta para dar testemunho do Evangelho. Veja, para quem está sendo dito esta palavra tão forte? Aquela que outrora, em poucos versículos, havia sido elogiada como uma guardiã, um baluarte. Jesus diz, eu vou tirar o candeeiro, você se tornará inapta a dar testemunho do Evangelho. Você estará desqualificada para anunciar a minha palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque não só é a heresia que nos torna inaptos, a ausência de amor nos inabilita espiritualmente. Não é só a impureza moral, a impureza sexual, a queda na área sexual que nos torna inaptos. A queda do amor também. O esfriamento no amor também. Candeeiro não tem luz própria. Nós refletimos a luz que é Cristo. Para refletir luz, tem que ter amor. Sem luz, que é o amor, o candeeiro é inútil. Por isso que ele diz, eu vou tirar o candeeiro. A igreja, ao lermos, irmãos, as cartas apostólicas, especialmente 1 João, como João leva tão a sério essa situação, porque a igreja que não ama, o crente que não ama, ele está nas trevas. 1 João capítulo 2, verso 9 a 11. O crente que não ama, a igreja que não ama é um nada. 1 Coríntios 13, 1. Sem amor, nada, complete. Sem amor, nada serei, nada somos. A igreja que não ama é um tipo de Caim. Sem amor agimos como Caim. Onde está escrito isso? 1 João 3, 11 e 12. A igreja que não ama, ela está morta, porque sem amor nós estamos mortos. 1 João 3, 14. A igreja que não ama é uma assassina, porque sem amor nós somos assassinos. Abra sua Bíblia para não ficar só nas minhas palavras, por favor. 1 João 3, 15. 1 João 3, 15. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. A igreja que não ama está dando evidências que não nasceu de novo. Sem amor não nascemos de Deus e não conhecemos a Deus. É o que está escrito em 1 João 4, 7 a 12. João vai mostrar que a evidência de que de fato nascemos de novo é o exercício do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Sem amor, portanto, conforme o próprio João escreve, não estaremos aptos a ser a igreja do Senhor. Diga amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda renovação em amor. Eu não sei como é que está o seu coração, mas que em nome de Jesus, Deus conceda sobre os nossos corações renovo no amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Amor que nos leve a fazer aquilo que Deus deseja para nós. E a carta encerrada com encorajamento. E o encorajamento está no verso 7, quando ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus.
A igreja que é encorajada. A ela está sendo oferecido uma recompensa que vem dos céus. A árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A recompensa é celestial, a recompensa é eterna. E é interessante, irmãos, que todas as 7 igrejas do Apocalipse são incentivadas a viver um cristianismo de fidelidade, um cristianismo em meio às lutas. Todas as 7 igrejas são incentivadas a viver um cristianismo que frutifica em amor. Elas são incentivadas com recompensas escatológicas, recompensas celestiais. Por exemplo, a igreja em Esmirna, é prometida a ela não sofrer o dano da segunda morte, Apocalipse 2:11. A igreja em Pérgamo é prometido o maná escondido e a pedrinha branca, Apocalipse 2:17. A igreja em Tiatira é prometido a estrela da manhã, Apocalipse 2:28. A igreja em Sardes é prometido que seu nome não será apagado do livro da vida, será confessado diante do Pai dos anjos, Apocalipse 3:5. A igreja em Filadélfia é prometida a ela a Nova Jerusalém, Apocalipse 3:12. A igreja em Laodiceia é prometida a ela sentar-se no trono de Deus, Apocalipse 3:21. E da mesma maneira, a igreja em Éfeso é prometido a ela a árvore da vida no paraíso de Deus. Portanto, a recompensa prometida tem a ver com algo melhor do que os banquetes que este mundo oferece. A árvore da vida, um alimento superior, um alimento espiritual. O Matthew Henry disse: ela obterá de Cristo, como a árvore da vida, a perfeição e a confirmação na santidade e na felicidade do paraíso de Deus. Está sendo prometida à igreja vida eterna no paraíso celestial. Ainda que ela esteja sendo perseguida, martirizada, como uma vencedora em Cristo, ela desfrutará da árvore da vida, ela obterá vida eterna. Tem muito crente desanimado, tem muito crente abatido, decepcionado, porque ele está focando na recompensa que vem dos homens, que vem da cidade dos homens. E por meio da palavra, o Senhor da igreja nos diz: foque na recompensa que vem do alto. Não olhe só para a frente, olhe para o alto, porque é de lá que vem a nossa recompensa. Colin Ermer, no livro sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ele escreveu: uma árvore aparece de forma recorrente em diversos contextos como emblema da cidade de Éfeso ou de sua deusa. O catálogo do Museu Britânico relaciona pelo menos 56 moedas do período pré-romano que traz uma árvore. Nas moedas imperiais de Éfeso, a árvore aparece de forma recorrente em imagens. E através da carta que Jesus envia àquela igreja, Jesus está dizendo: olhe, a árvore que vocês receberão não é a árvore gravada nas moedas de Éfeso. A árvore que vocês receberão não é a árvore da tamareira, símbolo da deusa Artemis. A árvore que vocês receberão é o próprio Cristo, que nos salvou por sua cruz e nos deu acesso à recompensa maior, vida abundante, vida eterna, vida ressurreta, vida celestial. Portanto, a igreja precisa focar na recompensa que vem do céu e não nas gravuras das moedas que esse mundo oferece. A igreja precisa focar na promessa escatológica e não meramente nas realizações terrenas e mundanas. Os homens se esquecem, os homens pecam, os homens são ingratos, mas nos alegramos com aquele que nos segura em sua mão e diz que por misericórdia e graça seremos herdeiros do paraíso celestial. Deus nos conceda a graça de sermos uma igreja que persevera na contemplação do Senhor da igreja. Ele está presente
Ele está agindo, Ele está cuidando, Ele está protegendo, Ele está governando por intermédio da sua palavra. Que Deus nos conceda a graça para sermos uma igreja que persevera na sã doutrina, em meio a tantos relativismos. Que Deus nos conceda a graça de sermos uma igreja que persevera em meio às lutas, na pureza moral, na humildade, no amor, focando sempre na recompensa que vem do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, é a Tua palavra. Aplica na nossa mente e no nosso coração a Tua palavra, e que possamos viver em conformidade com esta palavra, perseverando em todas as áreas que o Teu Espírito Santo apresenta. Dá-nos graça, poder, para vivermos uma vida que glorifica o Teu nome e que se conforma à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.